tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco. Como você já sabe, o nosso programa vai ao ar semanalmente pelo YouTube e pela parceria que nós temos com a TV Band do Ceará, trazendo sempre grandes convidados para dar luz ao setor de material de construção, apresentar oportunidades, tendências, inovações e, principalmente, conhecermos da trajetória de empresários de sucesso, de grandes empresas que vão nos inspirar. Hoje temos um grande convidado do setor da construção. Ele que é o maior atacado do Ceará, um dos maiores atacadistas do Brasil, está aqui na figura representada Nilo Maia Distribuidora, na figura do seu diretor executivo, Bruno Maia, que tem aí uma vasta atuação e um vasto conhecimento no segmento de material de construção, que para nós é uma grande honra conversar contigo, Bruno. Seja bem-vindo ao programa Construção em Foco. Oi, Átila. Eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade de a gente conversar. O tema hoje do nosso programa de hoje é o papel estratégico do atacado para a cadeia da construção. E eu queria já começar trazendo aqui, Bruno, uma perspectiva de qual a relevância do setor atacadista para a cadeia da construção. Eu entendo que o setor atacadista ele tem uma relevância especialmente aqui no Nordeste, quando você para pensar que a grande parte da indústria nacional ela se concentra no Sul e Sudeste. Então eu percebo que essa força e essa relevância ela é ainda maior aqui na nossa região. Lá você tem as indústrias mais próximas do varejo, consequentemente mais próximas do consumidor final. Então o atacadista ele foi tomando espaço, importância, né? Ele foi ganhando seu espaço aqui eu falo no Ceará, mas os outros estados também eu observo que isso acontece aqui do Nordeste, né? Justamente por essa dificuldade que o varejista tinha de ter acesso a produtos pela distância com as indústrias, né? A relevância que o atacado conseguiu ganhar ao longo do tempo aqui na região Nordeste, eu entendo, atribuo muito a isso. Sabendo dessas vantagens que tem um atacado, quais são os desafios de ser um atacadista, Bruno? São vários. É uma atividade que você tem que se especializar muito. Assim, eu costumo até dizer que para você entrar no atacado tem que ser mesmo, tem que ter expertise, né? Assim, é uma atividade que requer muita eficiência operacional, porque as margens não são altas, então qualquer mínimo erro de calibragem ali, de compra, de precificação, enfim, é uma operação que se você errar, o risco de você não ter um bom resultado financeiro é alto. Requer essa eficiência operacional, requer um investimento em estoque muito elevado. É um malabarismo que a gente acaba tendo que fazer entre ter margem, conseguir ter lucratividade e ao mesmo tempo conseguir sustentar um crescimento, né, e aumentando esse estoque com o tempo. A gente vê que o setor atacadista de material de construção tem crescido muito. Quando você compara com outros segmentos, Bruno, como é que você vê a evolução do segmento atacadista da construção? Olha, eu percebo que a gente fez o bom papel de concorrente um com o outro, sabe? Aquela história de que o bom concorrente é aquele que te provoca a crescer, né? Eu sinto que o nosso mercado aqui no Ceará, ele é bem arrojado de atacadistas, o pessoal é um pessoal competente, né? Assim, eu percebo que todo mundo trabalha bem no sentido de tentar melhorar de alguma forma. E cada um com sua estratégia, né? Em algum momento vai ter um que está crescendo mais do que o outro, mas em outro momento você percebe que tem outro que investe naquele momento em estrutura, em gestão. E é difícil você também conseguir ter uma equipe de vendas, né, bem alinhada, e aí para isso você tem que formar mais gente que você traz do mercado, às vezes de outros mercados, para tentar ir formando essa sua equipe de vendas. Então o desenvolvimento desse mercado ele aconteceu, claro, porque existe uma competição e isso força a gente a tentar ser cada vez melhor, e aí eu tenho esses bons concorrentes que são aqueles que realmente fazem a gente ter que estar sempre correndo para conseguir garantir o nosso espaço, mas tiveram eventos externos também, né, que de alguma forma contribuíram para que o mercado atacadista aqui no Ceará se desenvolvesse. Então a gente tem aí a questão do decreto que teve no estado do Ceará, né, que foi elaborado pelo governo do estado, que organizou mais esse mercado, né, entendendo o que é atacadista, o que é varejo, e aí a partir disso o atacado conseguiu atuar de uma forma mais agressiva, né? Conseguindo até conquistar uma parte da venda que acontecia diretamente vindo da indústria. E aí a gente conseguiu ter um bom crescimento também por causa disso. Foram vários momentos aí que eu posso dizer também que quem estava preparado conseguiu surfar a onda, né? A gente vê o atacado de material de construção como um atacado bem dinâmico e que é a tua empresa.
a Nilo Maia Distribuidora está presente, né? Fala um pouquinho da jornada da Nilo Maia Distribuidora, né? São 35 anos de mercado. Fala pra gente como é que foi essa jornada aí que foi iniciada pelo teu pai. 35 anos, então começou com meu pai. Ele realmente não tinha um capital inicial para fazer a atividade. Meu pai foi concursado, né? Era servidor público. E ele resolveu assumir o risco de fazer a comercialização de produtos, né? Porque percebeu que tinha uma oportunidade ali. E aí ele foi se desenvolvendo, conseguiu crescer, até montar uma estrutura física para conseguir comportar esse material que ele estava comprando e armazenando. E passou-se então aí até, vamos dizer assim, né? Meu pai trabalhando sozinho. Sozinho que eu me refiro, tocando a empresa, com a equipe, né? Funcionários, mas sem eu estar me envolvendo, né? Passou-se muito tempo, que até 2010. Então eu lembro quando eu comecei a trabalhar que meu pai estava sentindo algumas dificuldades já, porque não estava tendo com quem dividir esse fardo. E então fui aprendendo aos poucos, ali aos trancos e barrancos, a gente vai... É aquela coisa, né? É você trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então é isso que estava acontecendo, porque a empresa não pode parar de faturar, né? Não existe aquela tranquilidade de você dizer, peraí, eu vou parar aqui por um mês para poder organizar a casa, depois volto a faturar. Não existe isso. A gente tem que estar realmente com a coisa em movimento. Então, assim, eu tentei dar minha contribuição com tecnologia, né, naquilo que eu percebia que ainda estava sendo necessário de construir de base para que a empresa pudesse dar um novo salto de crescimento. E para isso precisa ter gestão, precisa ter estrutura. Então, naquela época a gente conversou sobre trazer uma consultoria para profissionalizar alguns processos, para estruturar melhor os setores, né? Não tinha uma divisão de tarefas ainda tão clara entre as pessoas que trabalhavam lá. Então a gente também foi atrás de um sistema que atendesse melhor a nossa necessidade, já em 2014 isso aí. Em 2015 a gente trouxe uma contabilidade mais profissional, que também fez muita diferença para a gente, né? Para entender qual era o melhor regime que a gente deveria operar. Fazer um checklist de observações que precisavam de alguma atenção para diminuir riscos, para, enfim, ter uma engenharia tributária. Aí o tempo foi passando, a gente mudou de sede, né? A gente estava instalado num imóvel no José Walter, que já não atendia mais a nossa necessidade. Ele não tinha sido projetado para uma logística profissional. Então, muita coisa, a gente queria operar com maquinário, com equipamento, uma empilhadeira, e não podia porque também a estrutura não permitia. Então, em 2019 foi o ano que a gente se mudou para Maracanaú, já numa estrutura que foi pensada para você conseguir ter uma verticalização da armazenagem de material. Você tinha docas de expedição para conseguir realmente fazer um carregamento com mais eficácia, né? Começamos a utilizar empilhadeiras, e aí isso foi realmente um salto na nossa, como é que eu posso dizer, na nossa atividade, assim, que a gente conseguiu se profissionalizar. E a gente imaginava até que por esse período que a gente tinha projetado para 6 anos, a gente ficaria trabalhando confortável, né, em relação ao espaço que a gente tinha. E o que acabou acontecendo foi que em 2020 veio a pandemia. Né? Se por um lado fica aquela sensação de em 3 anos a gente já não estava mais numa estrutura que comportasse a nossa necessidade de crescimento, de faturamento, de estoque, por outro lado eu fico pensando, ainda bem que a gente se mudou pouco antes da pandemia. Essa questão da abertura da nova filial foi uma forma também de ampliar a capacidade, desafogar um pouco mais a estrutura e também foi uma estratégia para estar mais próximo do cliente? O que foi que vocês pensaram aí quando vocês montaram essa filial de Juazeiro? Interessante você perguntar, porque eu acho que é mais comum o pessoal pensar que foi já uma estratégia comercial de expansão. E na verdade não foi. Foi na verdade uma estratégia para poder dar uma sobrevida para a nossa capacidade, que já não ia ser suficiente em Maracanaú. Então, em quanto tempo, mais ou menos, Bruno? Desculpa, mas em quanto tempo isso aí? Vocês mudaram? Mudaram em 2019. 2018 foi o início do contrato. Sim. Mas 2019 foi que efetivamente a gente fez a mudança para iniciar a operação. Então o Juazeiro foi aberto em 2020. 2020, né? Ou seja, também num curto espaço de tempo vocês já estavam também com uma estrutura bem maior, situada em qual área quadrada lá do Maracanaú? Com a área total de lá? Então, o Maracanaú, vamos dizer assim, né? Em estrutura inicial a gente tinha 4.000 metros quadrados de galpão. Sim. Aí tem mais 2.000 mais ou menos de área administrativa, auditório, refeitório. Então, isso, vamos dizer assim, né? A gente já não ocupa mais só 4.000 metros quadrados, porque a gente teve que ir fazendo estruturas provisórias, que não é o ideal, né? E foi aí que a gente percebeu que era melhor partir para uma estratégia de descentralização desse faturamento.
Então, e assim, por tabela, a gente percebeu que estar operando lá próximo da região foi todo um diferencial no serviço e a gente conseguiu ter um crescimento muito rápido lá em Juazeiro do Norte. Essa unidade de Juazeiro estimulou a abertura de outras unidades? Porque a priori uma estratégia ali para você desafogar um pouco a estrutura de Maracanaú, mas você percebeu que estando mais próximo do cliente, ali mais próximo da região, você tinha um espaço. As outras unidades vêm com essa mesma filosofia também? A de Sobral foi seguindo essa mesma lógica. Porque tanto Juazeiro como Sobral, a gente já fazia venda na região. Então eu coloquei um centro de distribuição, consegui aumentar o faturamento, descentralizei a operação, consegui dar uma sobrevida para Maracanaú. Foi uma forma de crescer sem eu ter que fazer mais investimentos onde eu já estava, né? Então eu pensei, não, se é para aumentar a minha capacidade de armazenagem, minha estrutura, né, que quer ou não, você tem que investir para fazer isso. Então por que não investir logo no local onde eu estou querendo crescer? Aí você vai para Paraíba depois. E aí, como é que surgiu essa ideia da Paraíba? Paraíba já segue um pouco essa lógica, né, de você ter ali uma estrutura mais próximo do local onde você quer atender, mas em uma realidade já bem diferente, porque quando a gente foi para Juazeiro e Sobral, a gente já atuava nessa região. Inclusive a questão tributária também não mudava, porque o termo de acordo que a gente tem como atacadista aqui no Ceará, ele é o mesmo que eu tenho lá para Juazeiro, o mesmo que eu tenho para Sobral. A movimentação de mercadoria entre essas filiais também, ela é mais facilitada, eu não vou ter um custo dessa movimentação, porque eu estou transitando dentro do mesmo estado. Quando eu vou a Campina Grande, por exemplo, que é onde eu me instalei para atender esse novo mercado, eu ainda não tinha atuação de venda nessa região, então eu não conhecia o mercado. E eu também não podia fazer movimentação de mercadoria do Ceará para lá. Assim, não é que não pudesse, é que na verdade não é interessante financeiramente. De onde partiu esse interesse de ir a Campina Grande? É porque não existe muito mistério em relação ao crescimento. Pensando como atacado, né? Vamos dizer assim. Ou você aumenta o território, ou você aumenta o mix, ou você aumenta o ticket médio no cliente que você já vende. Não tem assim muito o que fazer. Você, para crescer, tem que partir para um desses caminhos aí. Então a minha decisão aí foi um incremento geográfico mesmo, né? Foi aumentar o território. E é um desafio grande, né, Bruno? Porque é um mercado que você, teoricamente, você não conhece tão bem, né? E aí você tem que se adaptar ali à região, mas já está quanto tempo lá, a Paraíba? A gente se instalou em 2023, final do ano, e por um tempo a gente ficou vendendo somente na Paraíba, até que a gente montasse a operação fiscal necessária para começar a atender no Pernambuco. Pernambuco foi agosto de 2024, e a gente começou a vender no Rio Grande do Norte em março desse ano. Considerando os grandes atacadistas do Nordeste aí, a Nilo Maia Distribuidora está posicionada aí em qual patamar aí dos atacadistas do Nordeste? Eu tomo como referência o ranking da Anamaco. Então a Anamaco, ela todo ano faz aquela publicação de quem são os 50 maiores atacados de material de construção nacional. E aí, como eu sei quem são os do Nordeste, né, eu sei que nesse ranking a gente ficou em 23º nacional. E se você for olhar só quem são os do Nordeste, a gente ficou ainda em 6º lugar. Bruno, vocês adotaram uma estratégia de descentralização, né, de atuar com centros de distribuição espalhados ali para aumentar a capilaridade. E a gente sabe que isso é um grande desafio, né? Você gerir a distância é muito mais complexo. Hoje, como é que vocês estão organizando a estrutura para ter uma boa gestão dessas operações que estão mais distantes da tua matriz? A resposta para isso é tecnologia, né? Não tem outra forma hoje de a gente conseguir ter segurança, controle, automação, se você não fizer investimento em tecnologia. Para gerenciar um estoque desse, sem você necessariamente estar olhando para ele, você tem que ter um bom WMS, que é o que garante uma movimentação de mercadoria com assertividade, né? Você consegue fazer um inventário com mais facilidade. Sistema de câmeras, né, para que você possa monitorar em caso de necessidade tudo que possa estar acontecendo. Aí você tem que ter também processo bem definido. Gente que saiba cumprir esse processo, que tenha que tenha critério, né? Se você tem bons sistemas, bons processos, pessoas que saibam utilizar esses recursos para fazer essa operação, né, funcionar bem, então a coisa roda bem. O programa Construção em Foco vai para um rápido comercial e voltamos já já com essa grande entrevista com esse personagem ícone do setor da construção, Bruno Maia. Estamos de volta com o programa Construção em Foco.
abordando o papel estratégico do atacado no mercado da construção e hoje com o convidado especial Bruno Maia, da Nilo Maia Distribuidora. E Bruno, nessa tua estrutura que é bem robusta, né? Hoje tu está empregando quantas pessoas? Não consigo te dar o número exato, mas são mais de 300 pessoas. Então é uma baita de uma estrutura aí montada. E como é que tu organiza esse teu nível de estratégico, tático e operacional? Hoje tu tens aí quantas pessoas ocupando o teu nível tático? Tu consegue mensurar isso aí com facilidade? Consigo falar aproximado. Inclusive na matriz é onde fica todo o estratégico da empresa, certo? O tático. Dependendo do que você considerar aí, se for supervisores e coordenadores, a gente também vai ter na matriz, né? Mas aí vai ter também nas filiais, porque para cada filial a gente tem que ter ali um supervisor, aí de vendas, de logística, e aí o operacional tem em todas as unidades, né? O estratégico, se a gente trouxer aí que o corpo executivo da empresa vai estar com os gerentes, a gente tem aí 6 pessoas, né? Que fazem parte do estratégico, vamos dizer assim. Aí no tático, talvez a gente tenha algo em torno de 20, né? 20, 25 pessoas no tático, todo o restante operacional. Se a gente pegar essa onda de crescimento que vocês tiveram, né? Quais foram os pilares fundamentais aí para sedimentar, para dar base a esse crescimento que vocês estão tendo de forma sustentável? Sempre pensei muito nessa ótica de a gente tem que estar se preparando em termos de gestão e de estrutura antes mesmo que a venda aconteça. Desde 2011, 12, eu sempre tenho pensado assim, se eu vou colocar um sistema, que eu coloque logo um que ele comporte a minha necessidade não para os próximos 2 anos, mas para os próximos 10. Se eu vou colocar uma estrutura nova, que seja uma estrutura que me comporte por também vários anos, apesar de que eu fui pego de surpresa em relação ao que aconteceu. Mas é sempre nesse sentido. Então eu sempre procuro, eu vou contratar um prestador de serviço, uma contabilidade. Eu tento partir logo para aquela contabilidade mais profissional, para não ter que ficar passando por transições e desgastes. Eu sempre gosto de dar um foco muito grande nessa questão da gestão, né? Gestão e estrutura que dê possibilidade para que o crescimento aconteça. Aí o crescimento ele é puxado por um bom trabalho mesmo. É você ter uma boa equipe para trabalhar a venda, né? Não ter medo de encarar, porque quem é empresário sabe, assim, quem não arrisca não petisca, né? É a expressão que o pessoal usa. Então é arriscar, às vezes coloca um produto novo que você não sabe se vai dar certo ou não, mas se não der certo, vai lá, resolve isso, né? Se contorna a situação, mas quando dá certo também fica o aprendizado. Então, eu acho que esse espírito de melhoria contínua, sabe? De você pensar assim, tá bom, já estou fazendo isso aqui, tá legal, mas eu não vou aceitar ficar por aqui, eu vou fazer melhor. E como é que tá o ano de 2025? Bem mais desafiador. Eu falo isso com qualquer pessoa que eu converso, eu digo isso pensando em tudo, né? No que eu estou vendo dentro da minha empresa, no que eu vejo entre colegas de mercado mesmo, quando eu converso. A gente tem aí, então, um cenário macroeconômico que ele está se concretizando em relação ao que estava previsto. O otimismo, só pelo otimismo, ele pode ser perigoso. A gente tem que ser realista. Perfeito. É aquele realista com coragem, né? Vamos dizer assim. Então, precisa de coragem para fazer alguma coisa, faz. Com o pé no chão. Não pode ser irresponsável, né? Não pode ser irresponsável, com o pé no chão e sabendo o que está por vir. Então, é isso. Acho que a gente tem que passar por esse momento com aquele realismo de saber que a gente tem que estar trabalhando melhor. Porque a tendência, geralmente, quando você tem um período de bonança, né, de economia muito boa, é que a gente fica mais acomodado. Na verdade é essa. A gente fica confortável porque está mais fácil vender, as margens são melhores. Então a gente tende até a afrouxar mais, né, a ficar mais relaxado em relação a isso. Então essa é uma época boa para a gente também aprender a fazer melhor. Dentro desse cenário que a gente está enfrentando, tu consegue ver boas oportunidades no mercado do Nordeste? Tem projeto aí para abertura de novas unidades ou aumentar a atuação em outros estados também do Nordeste que ainda não atua? Átila, vontade de crescimento a gente sempre tem, porque a verdade é que crescer é muito satisfatório, né? Esse momento que é o momento de você aumentar faturamento, conquistar novos territórios, expandir. Isso é uma coisa que é legal de se fazer, sabe? Você curte isso aí, né? Mas eu já indo nessa linha do que eu estava conversando agora, que é a questão de tomar um cuidado com o cenário dos próximos anos, que eu acho que até, vamos pensar assim, até 2026, 2027, é onde eu acho que ainda não dá para confiar muito no que vai acontecer em relação aos números, né? De mercado mesmo. Então, eu estou preferindo agora, nesse momento, olhar para a gestão. Eu queria aproveitar também esse momento aqui, Bruno,
E te perguntar, né, o que poderia ser feito no ambiente empresarial, a nível empresarial ou governamental, que pudesse melhorar esse cenário e a atuação do atacado no Nordeste e no Brasil? Você que é um cara que tem uma visão muito ampla aí. Olha só, eu acho que a gente tem ainda a possibilidade de crescer muito mais como atacado, principalmente se você tiver uma redução da complexidade, né, tributária. Essa complexidade atrasa o crescimento das empresas, ela torna mais caro, né, tudo isso. Então, eu vejo a reforma tributária com bons olhos, pelo menos no sentido da intenção, né? Que a gente sabe que a intenção é simplificar e acabar com a guerra fiscal, né? Porque a guerra fiscal hoje é o que faz com que muitas vezes você sofra barreiras fiscais ali para você acessar outros estados, né? Então, essa complexidade e essa guerra fiscal, elas são um problema se a reforma tributária ela realmente vier para diminuir esse problema, ótimo. Em relação ao ambiente empresarial, eu vejo que houve um grande desenvolvimento, pelo menos posso falar pelo Ceará. Eu sinto que está existindo mais união. Eu falo pela própria Comac, né? Que trouxe mais união também da nossa categoria. Mas eu acho que quando o empresário conversa mais, ele encontra solução. Porque tem certas coisas que são competição, mas tem outras que são cooperação, sabe? Então, quando o setor se organiza para tentar melhorar, por exemplo, a conversa com o governo, para você ter uma melhor infraestrutura infraestrutura de transporte, por exemplo, aí você começa a ter aí um trabalho de grupo, né, entre os empresários, que é de cooperação. Perfeito. A gente está indo aqui para a nossa reta final desse bate-papo, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, o Bruno é um cara extremamente preparado, é uma liderança jovem que vem renovando também o setor da construção. E eu vejo você engajado aí na questão da distribuição, que a gente sabe que demanda muito tempo, né? Fiquei curioso. Qual é a carga horária hoje do Bruno aí dentro do negócio? Vamos lá. Se a gente for pensar do tempo dentro da empresa, né, não vai ser tão diferente né, do tempo que uma pessoa trabalha regularmente, normal. O que cansa, na verdade eu conversei isso não faz muito tempo, né, inclusive porque esse é um assunto recorrente. O que cansa a cabeça da gente como empresário, especialmente se você estiver numa fase de muitos projetos, a gente sempre está com muito projeto. É o fato de que você não tem um momento completamente desconectado do negócio, né? Então, você está sempre pensando nisso. Então, chega em casa e aí você começa a olhar no WhatsApp ali uma pessoa que falou com você que é referente a um desses projetos. Aí você vai responder, porque você quer dar andamento. A preocupação antes de dormir, que aí você fica pensando sobre como vai fazer isso no dia seguinte. É no domingo, que o domingo é o dia que eu tiro, por exemplo, para ver como é que vai ser minha semana. Então, não é um domingo descansando. Não é aquele domingo que você... Tudo bem, que vai ter aquele momento lá que você vai assistir um filme, vai, né, visitar os pais, vai ter aquele momento de tranquilidade. Mas você não fica... grande parte desse tempo que você não está na empresa, você não fica desconectado. Então, é difícil até mensurar qual é essa carga horária. É uma preocupação constante. E quais são os momentos de relaxamento, de estar com a família? Como é que é, Bruno, isso aí? Quando vejo que você faz uma viagem, mas também tem que ser tudo muito rápido ali para conseguir encaixar aí dentro desse dia corrido, né? Eu inclusive estou tendo até dificuldade de tirar férias prolongadas, né? Porque, assim, quando você, na verdade, tem uma empresa que está bem estruturada, organizada, você consegue se ausentar da empresa e ela continua funcionando, porque é para isso que existe a equipe montada, né? Empresa não é feita, assim, ela não deve ser feita, ela tem que ser pensada para que você consiga sair dela e ela continuar funcionando bem. Se ela depende de um dos sócios, do dono, é porque ela está precisando ainda passar por estruturação, né? Mas quando você já tem ali um momento de muitos projetos, como eu estava falando aqui, aí querendo ou não, você demanda mais a posição ali, como é que eu posso dizer, uma presença do sócio para tomar certas decisões. Então é isso, assim, eu tenho o meu momento de lazer, eu tento às vezes até conciliar com o trabalho, porque o que está acontecendo é isso. Às vezes eu vou fazer uma viagem que é relacionada à empresa, e aí eu encontro meus colegas do ramo, alguns concorrentes meus são amigos também, e aí a gente acaba tendo esse momento também para, né, sair para jantar, e vai para a feira junto, e em outro momento a gente está ali também no happy hour. Isso também acaba acontecendo. E quais são os hobbies aí do Bruno? O que o Bruno gosta de fazer aí? Cara, eu gosto muito de alguns shows, né, de bandas que eu gosto, que eu curto. Aí quando tem em São Paulo, eu viajo para São Paulo também para assistir alguma apresentação ao vivo. Aqui em Fortaleza é uma cidade também que ela ficou muito boa para você aproveitar, então ainda gosto, tem alguns barzinhos que eu gosto de sair, né, assistir uma música ao vivo.
Tô me metendo agora a aprender o kitesurf também, então é bom que você curte ali um pouquinho da praia, do sol, e aí é sempre bom você estar aprendendo alguma coisa nova, um esporte. Isso dá uma satisfação também, né? Você tem um hobby. Bruno, para a gente finalizar aqui, a gente falou sobre a questão do papel estratégico do atacado, né? Falamos sobre a história da Nilo Maia Distribuidora, sobre a sua participação, que é espetacular. E a gente aqui, como tá num programa que a gente coloca o setor da construção em foco e o público são empreendedores, gestores, profissionais da construção, para aquela turma que tem o desejo de empreender e de fazer com que o segmento continue avançando e queira se desenvolver. Qual é a mensagem que tu passa para essa turma? Eu acredito muito no poder da consistência, né? Que eu estava falando antes, né? Você não pode, assim, em algum momento você correr muito para depois você parar e acomodar, eu acho que não vai entregar o resultado no longo prazo, né? O que faz uma empresa crescer com consistência, eu acho que é isso, né? O que dá perpetuidade, o que dá uma vida longa, vamos dizer assim, um crescimento contínuo, é isso. É você todo ano perceber que assim, tem que fazer algo a mais, né? Então, eu tenho feito isso, eu consigo a cada ano olhar para trás e dizer, esse aqui foi um ano que eu consegui colocar um sistema novo que me ajudou em uma determinada atividade. Ano tal foi um ano que eu abri uma filial e eu consegui aumentar meu faturamento. Né? Outro ano foi um ano que eu consegui profissionalizar um setor, né? Fazer uma boa contratação. Então, eu acredito muito nisso, melhoria contínua, visão de futuro. Né? Então, o pensamento que eu tenho é isso, para o empresário, essa linha de raciocínio. Bruno, queria agradecer imensamente a tua participação no programa Construção em Foco, viu? Parabenizá-lo aí por essa jornada empreendedora de muito sucesso. Como eu disse antes, você é uma figura jovem do setor que tem contribuído para essa renovação e uma renovação qualificada, né? Eu gosto muito de acompanhar o teu trabalho, acompanhava o teu programa também, o Conexão, né? Sim. E sempre vejo que você tem muito a compartilhar. A gente já bateu o papo em outros momentos, em lives, e eu fico encantado assim com o ritmo que você consegue imprimir e fico muito feliz aí de ver a empresa crescendo de forma consistente. Você que inclusive passa por um processo de sucessão, né? Seu pai está dentro do negócio, mas você assumiu realmente o negócio com muito afinco e vem aí realmente fazendo a empresa prosperar. Bem, amigos, o programa Construção em Foco vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar o programa na íntegra no canal do YouTube da Band Ceará. Basta escanear o QR Code e acompanhar esse super bate-papo com Bruno Maia, da Nilo Maia Distribuidora.